Um, dois, três, gravando. Boa noite, professor. Meu nome é Pedro Paulo Durante Souza. Estou junto aqui com o Ior do Nascimento Teixeira Rocha. Boa noite, professor. E hoje a gente vai explicar e juntamente mostrar o código da, da análise sintática, né, do nosso parser. Então, o que, que é, inicialmente, né, o que, que é um analisador sintático? Ior, você quer dar uma introdução aí? É, é a continuação do processo de compilação, né? Então, no trabalho passado, a gente viu o analisador léxico, que ele quebrava o nosso código, né, nos tokens. E agora, a próxima etapa é a análise sintática, que ele vai ele vai verificar se a ordem desses tokens está correta, se faz sentido para nossa gramática livre de contexto. Para a linguagem no geral, para a linguagem que a gente escolheu, né? Seja Python, Java, se faz sentido para aquela linguagem, né? Então, por exemplo, se a gente recebe um int x igual a 5 mais 2, né, o analisador léxico vai dividir esses tokens e vai dar para a gente, no caso, considerando, né, análise sintática, e aí a gente vai ver se aquilo ali faz sentido ou não para nossa linguagem, né? Então, por exemplo, coisas que podem passar na analisador léxico, né? Um exemplo, sei lá, a gente colocando aqui x int igual a 5 mais e acabou. Então aquilo ali, o analisador léxico vai fazer esse trabalho normalmente, né? Mas quando passar para a gente, analisador sintático, não vai passar, né? Porque até onde o meu conhecimento vai, não existe uma linguagem que cumpra essa sintaxe, né? Então existem algumas formas de implementar, né, a análise sintática. Então a gente tem uma abordagem que é um top-down, ela é uma descida recursiva, né? Ela começa pela raiz da árvore e tenta expandir, é mais fácil de implementar, né? Ela é feita por recursão, e, enfim, ela tenta expandir a gramática a partir da raiz, né? Já o bottom-up, que é outra abordagem, é um pouco mais complexo, ele é mais poderoso, ele é usado em compiladores reais, né? No GCC, por exemplo, onde ele vai juntando os tokens em construções maiores até formar as árvores. No nosso caso aqui, a gente fez um top-down, né? Um código recursivo, um parser recursivo. Ele, como eu falei, ele é mais fácil de implementar. Então, foi a melhor saída para nós. Então, basicamente, o que o nosso analisador sintático vai retornar é uma árvore. Então, aí sim, essa árvore vai ser passada para o analisador semântico, que vai ser a próxima etapa do nosso compilador. Mas, é, enfim, aí essa árvore vai ser construída a partir do nosso parser. Tu quer falar aqui alguma coisa do código para a gente começar a explicar, Ives? Não, não, pode dar continuidade. Aqui, então. É, Bem, a gente tem aqui o nosso passe. Aqui a gente tem a nossa gramática implementada, né? Que mais nada ainda do código. O código aqui a gente já começa a puxar algumas bibliotecas que a gente vai precisar para, ah, enfim, fazer todo o processo aqui. A gente está novamente aqui só definindo o que seria um token, né? Isso aqui é uma definição que, enfim, só a cargo de ter de fato um tipo de token, né? Isso, por exemplo, isso aqui a gente já fez no analisador léxico, né? Então é só uma classe, né? Sim, Então, foi.
Com base no código que o professor passou pra gente, essa parte, só pra ficar todo mundo no mesmo patamar, né? Antes do analisador sintático mesmo. Sim. É, então aqui a gente vai ter a nossa definição da árvore. Ah, sim, esqueci de falar isso, né? E a gente tem dois tipos de árvores também, que seriam as árvores abstratas, né? Nossas árvores sintáticas abstratas e as nossas árvores sintáticas concretas. Qual seria a diferença? As concretas ela vai mostrar toda a estrutura, inclusive parênteses, as vírgulas, etc. E aí já as árvores sintáticas abstratas é uma versão simplificada que só mostra só o que importa para a análise semântica e a geração do código. No caso, isso aqui que a gente fez também é essa parte mais simplificada, que é a abstrata, né? Abstract Syntax Tree. Então, uma árvore sintática abstrata. Então, a gente tem aqui as partes mais importantes do código, só o essencial mesmo para a geração dele. E aqui a gente tem o nosso parser recursivo, né? Como eu falei, esse é o recursivo também, que seria mais fácil, mais simples de se desenvolver e simples, né? Tanto quanto grande ele, mas aqui ele vai ter toda a lógica para formar as nossas árvores, a nossa árvore sintática, né? Então aqui ele retorna alguns erros caso dê. E aqui é justamente a visualização dessa nossa árvore. No caso a gente não conseguiu gerar a árvore em si, né? Se a gente for ver aqui, a gente vê aqui, né? A gente teve um problema de falta de memória rodando aí no Sim, Google Colab, né? é. Tipo, a gente conseguiu gerar a árvore parcialmente, né? A imagem, só que não tá na ordem certa, mas o grafo não ficou tão completo. Quando a gente tenta rodar esse caso aqui, né, para justamente gerar as nossas árvores, ele acaba ocupando muita memória de RAM, né? Eu posso tentar aqui até rodar, aqui, né? Acho que já, ah, porque eu não rodei as coisas lá de cima, mas deixa eu rodar aqui rapidinho. Mas acaba que vai ocupando vai consumindo muita memória RAM, chega até um momento que ele para de executar por falta de memória RAM. Então acaba que as nossas árvores ficam até meio completas. Isso aqui é só casos de testes para o nosso compilador. E aqui é o runner de fato. Então ele vai rodando aqui e aí o nosso consumo de memória RAM começa a aumentar aqui. Por enquanto está de boa, né? Mas à medida que esse código vai passando aqui e ele demora até um bocado de tempo, a nossa RAM vai aqui sendo mais utilizada. Até dá para ver uma pequena subida aqui. Já já isso aqui vai estar lá nas alturas. Vou mostrar aqui um caso de como está ficando nossas árvores, né? Então dá para ver aqui, por exemplo, que elas não completam, né? Então, tem que ficar duas vezes. Então elas não têm se completado, né, em caso de árvores maiores, né? Aqui, por exemplo, que seria uma árvore de Fielce. Então aqui só chega só esse comecinho aqui, mas não forma o resto dos gráficos. Então a gente teve essa dificuldade. Aqui já dá para ver. Enfim, eventualmente isso aqui vai dar erro de recurso, porque não tem mais recurso suficiente na que o Colab nos dá. Porém, isso aqui seria mais ou menos a saída, pelo menos, dos prints, né?
Então, dá para ver muita coisa aqui. E aqui é um exemplo do uso manual. Provavelmente vai quebrar se eu rodar aqui, mas vou parar aqui. Vai estar aí, porque eu, enfim, parei ali no meio do negócio. Mas esse aqui, pelo menos, é para salvar. Que a salva em exemplo manual, PNG. Já está justamente aqui. E aí essa também está com o mesmo problema aí de não. Apesar de que tenha rodado, está com o mesmo problema de não ter conseguido efetuar a árvore inteira, né? Mas aqui é um exemplo manual de, dos tokens que a gente recebe, né? No caso aqui, esse token todo errado aqui. Tá aqui, a listazinha. E é isso, professor. Obrigado pela atenção e muito obrigado aí pelo semestre. Ah, foi muito bom ter aula com o senhor. Quer falar alguma coisa? É isso, né? Eu gostaria que fosse até o final do semestre, mas coisas da vida. A gente tá parcialmente acostumado. Já não é a primeira vez que Não é a é, primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que um professor sai no meio do nosso semestre. mas acontece. É isso, professor. Obrigado aí. Abraço. Boa noite.